Eu encontrei aqui, no mesmo livro, A Justiça de Cima. Eu vou contar hoje, mas mais explicado, né? Com relação ao processo que todos nós temos no plano espiritual. Tudo é anotado, item por item. O que você faz, o maltrato que você faz com a mãe, esquece uma mãe, né? Relega a mãe ao esquecimento, como meus irmãos, por exemplo. Eu não tenho vergonha de falar isso de forma nenhuma, nem medo de ser processado, não tenho medo. Porque os filhos que amam os pais não relegam a mãe como meus irmãos relegam ao esquecimento, né? Uma mãe que tem que ligar para uma filha para ela vir buscar ela para almoçar, isso não existe. Nós passamos 9 meses dentro, ela não nos aguentou dentro, 9 meses numa bolsa cheia de água. Nós devemos, a mãe, o útero materno, é o trono mais sagrado do mundo. Não tem trono da rainha Elizabeth, não tem trono de nenhum monarca poderoso da terra que se iguale ao útero materno. É o trono mais sagrado do mundo. Então isso serve para as pessoas que maltratam suas mães. Não é que maltratam, esquece suas mães. Se esquece que eles vão chegar na idade delas também, nos 80, nos 90 anos, com problemas mais graves, né? Então eu vou ler. Justiça de Cima. 4 operários solteiros, quase todos da mesma idade, compareceram ao tribunal. Eles eram 4 amigos, né? Acho que trabalhavam na mesma empresa, algo assim. Compareceram ao tribunal de cima, desencarnaram, né? Depois de haverem perdido seu corpo físico num acidente espetacular. Um acidente muito grave, né? Espetacular, que ele diz aqui, muito grave. Na Terra, foram analisados por idêntico padrão. Excelentes rapazes, aniquilados pela morte, com as mesmas homenagens sociais e domésticas. Na vida espiritual, contudo, mostravam-se diferentes entre si, precisando de variados estudos e diversa apreciação pelos espíritos superiores, né? Ostentando cada qual um halo de radiações, cada um com uma radiação de cor diferente. Foram conduzidos ao juiz, né, ao espírito de luz que estavam ali para analisá-los, né? Se eles poderiam entrar por planos maior, tipo nosso lar, ou mais elevados, ou não, né? Orientado, ostentando cada qual um halo de radiações específicas, foram conduzidos ao juiz, que lhes examinaram o processo durante alguns dias atenciosamente, um por um. O magistrado convidou um a um a lhe ouvirem as determinações em nome do direito universal, né? Em nome da família universal, que Chico Xavier sempre falou isso. Nós somos filhos de uma família universal, do cosmo infinito, que quem preside é o grande arquiteto do universo. Nossa mente é muito pequena para saber esse conhecimento todo. Então eles foram chamados, né, um por um, e o juiz, o espírito de luz, começou a analisar um por um. O primeiro deles, né, aqui, ó, em direito do... O magistrado convidou um a lhes escutarem as determinações, né, em nome do direito universal, perante numerosas assembleias de interessados nas sentenças. Tinha muitos espíritos ali que queriam saber o que ia acontecer, né? Porque eles eram 4 diferentes pessoas que praticaram coisas diferentes no mundo terreno, né? E o juiz iria analisar se eles teriam merecimento para ter uma vida melhor. Ao primeiro deles, cercado de pontos escuros na aura, né? O corpo inteiro cercado de pontos escuros, como se estivesse envolvido numa atmosfera pardacenta, o compassivo julgador disse bondoso: de tuas notas transparece os pesados compromissos que assumiste, utilizando os teus recursos, né,
os seus meios de trabalho para fins inconfessáveis. Há viúvas e órfãos chorando no mundo, guardando amargas recordações de tua influência. E porque o interpelado inquire perguntasse quanto ao futuro e qual aguardava, o juiz amigo falou sem afetação: volte à paisagem, né? Reencarne a paisagem terrestre de onde você veio e recomeça a sua luta de redenção, reajustando o equilíbrio daqueles que você prejudicou. És obrigado, naturalmente, a devolver-lhe a paz e a segurança que você tomou. Aproximou-se o segundo, que se movimentava sobre radiações cinzentas, não tão pesadas como no primeiro, e ouviu as seguintes considerações do juiz, né, do espírito de luz, julgador. Revela os seus apontamentos que a teu respeito, que roubou, que você lesou, né, a fábrica em que trabalhavas. Detiveste vencimentos, né? Pegou vencimentos, dinheiro e vantagem que não correspondiam ao esforço que dependeste. E percebendo as interrogações mentais, o juiz, né, que lia os pensamentos dele, acrescentou: volte à terra, reencarne ao seu antigo núcleo de serviço e auxilie os companheiros e as máquinas que você explorou em mau sentido. É indispensável que você resgate o débito de alguns milhares de horas, junto deles em atividade assistencial, né? Ao terceiro, que se aproximou a destoar dos presentes, pelo aspecto como se apresentava, disse o juiz: as informações de tua romagem no planeta Terra explicam que você demonstrou louvável correção no proceder. Você não se valeu das tuas possibilidades de serviço para prejudicar ninguém, nenhum semelhante seu. Não traíste as próprias obrigações e somente recebeste do mundo aquilo que lhe era realmente devido. A tua consciência está quite com a lei. Você pode reencarnar, pode escolher o teu novo tipo de experiência, porém, ainda no planeta Terra. Ele diz: você pode reencarnar e pode escolher o tipo de vida que você vai... Eu já falei sobre isso, sobre personalidades famosas que escolhem, né? Certamente tiveram oportunidade de escolher o tipo de vida. Mas está aí um grande desafio. Você escolheu o tipo de vida, viu uma personalidade, um jogador, uma celebridade, enfim, não vou entrar em detalhe, mas o segredo: não cometa erro nenhum, para não transformar essa encarnação um problema grave para outras encarnações. Então, que continuando, o juiz falou para o terceiro, né? Você pode escolher o seu novo tipo de experiência, mas ainda encarnado na Terra, onde precisa continuar no trabalho da sua própria sublimação. Em seguida, surgiu o último, né, dos 4 amigos, porque eles 4 morreram num acidente. Certamente eram amigos, né? Num acidente espetacular, estavam no mesmo carro, né? Em seguida surgiu o último, vinha nimbado de belo esplendor, raios de safira, claridade envolviam-no todo, parecendo emitir felicidade e luz em todas as direções. O juiz, olha o que o juiz fez, inclinou-se diante dele. Ele tinha mais luz do que o próprio juiz. Ele conseguiu evolução espiritual maior do que o próprio juiz, analisador. Meu amigo, e o juiz inclinou-se diante dele e falou: meu amigo, a colheita de sua sementeira confere-te a elevação, te dá direito a você subir. Serviços mais nobres esperam-te mais alto, talvez em outros mundos, né, mais evoluídos, ou mesmo no plano maior, né? O trabalhador humilde, ele era humilde, mais humilde dos 4 amigos, né?
como desejoso de ocultar aqueles raios que saíam dele mesmo, do espírito dele, que o coroava, afastou-se em lágrimas de júbilo e gratidão nos braços de velhos amigos desencarnados, né, que o cercavam contentes. E em razão das perguntas a explodirem dos colegas despeitados, né, todos despeitados, todos tinham que voltar para reajustar, né? Só um teve o merecimento de escolher a vida que poderia viver, mas ainda na terra, nessa terra de sofrimento, nessa terra atrasada. Os outros dois tiveram que voltar para aprender a trabalhar, respeitar o próximo, não roubar as máquinas, não colocar dinheiro no bolso que não eram deles. Então eles estavam todos despeitados, né? E em razão das perguntas a explodirem nos colegas despeitados, que asseveravam nele reconhecer um simples homem de trabalho, o juiz esclareceu, persuasivo e bondoso: prestem atenção, o irmão promovido é um herói anônimo da renúncia, nunca impôs qualquer prejuízo a alguém, sempre respeitou a oficina que se honrava com a sua colaboração e não se limitou a ser correto para com os deveres através dos quais conquistava e o que lhe era necessário à vida. Sempre se sacrificou pelo bem de todos, soube ser delicado nas situações mais difíceis, suportava, aguentava o fígado enfermo. O fígado enfermo quer dizer o astral, o clima pesado, né? Porque tudo, o fígado, tudo emana do fígado, né? As emanações fluídicas negativas saem daqui do fígado. Quando o obsessor tira o ectoplasma, sai do fígado. Então o fígado é um órgão mestre, né? Então aqui ele fala, suportando-lhe o fígado enfermo dos colegas, né? A doença mental, o mau humor dos colegas, né? Com bondade e entendimento, inspirava confiança, distribuía estímulo e entusiasmo, sorria e auxiliava sempre. Centenas de corações seguiram-no além da morte. Pessoas desencarnadas. Ele era adorado. Muita gente que desencarnou, quando ele desencarnou também, foram esperar ele, né? Centenas de corações seguiram-no além da morte, oferecendo preces, alegrias e bênçãos. A lei divina jamais se equivoca. E porque o julgamento for satisfatoriamente liquidado, o Tribunal da Justiça de Cima encerrou a sessão. Então, gente, a gente tem que prestar atenção, né? Eu conheci muitos amigos do meu pai. Meu pai tinha muita influência, né, no governo, assim, na época dos militares, sempre foi. O meu pai foi um dos protagonistas, foi ele foi um dos estrategistas da campanha política do governador de Minas, né, que ganhou nos anos 50. Ele tinha um prestígio muito grande, ele lidava com pessoas muito importantes, né? Ele presenciava reuniões com pessoas importantes, não é? Mas na fazenda onde meu pai tinha uma fazenda, tinha trabalhadores humildes. Eu mesmo adorava, eu gostava, sempre gostei de contar histórias. Eu tinha livros de história, esses livros mesmo, eu contava histórias para eles, nas redes, né? E eles ouviam as minhas histórias até dormirem. E tinha um deles que era diferente, era um velho, trabalhador, tirava leite o dia inteirinho. 6 horas terminava, tomava banho, jantava, não aguentava, ia dormir na rede, tadinho. E eu contava isso, seu Lauro, chamava a gente seu Lauro. Meu pai era muito bem de vida nessa época. Seu Lauro, o senhor não vai contar história para nós? Eu vou. Eu pegava a minha rede e ia lá, armava. Contava para ele. Ele teve um dia que eu perguntei para ele, eu nem lembro o nome dele, olha, o senhor sabe, um pau,
Uma vez me pegou um pau, uma árvore com 12 galhos, cada galho com 12 ninhos, cada ninho com 12 ovos. Quantos galhos? Ele era analfabeto de pai e mãe, ele só sabia assinar o nome. Eu perguntei para ele, quantos ovos tem nesse tronco? Eu não lembro o nome dele, mas uma alma iluminada. Ele virou para mim e falou assim, ó, seu Lauro, eu não sei matemática não, mas se o senhor me der uma lata de milho, eu vou contar um por um, eu faço essa conta para o senhor. Era uma alma pura. Assim como essa alma pura que mora aqui em frente, ó, nessa farmácia homeopática, aqui na Avenida João Pinheiro, aqui, em frente ao número 761, né? Já levei cobertor para ele, travesseiro um dia, que eu fiquei com pena, né? Tem uma mulher aqui embaixo que tem um restaurante que dá comida para ele, a janta, né? E durante o dia ele fica passando de pastelaria em pastelaria, de quitando, comendo um pastel ou outro. Ele está pagando um débito alto, está resgatando uma dívida alta. Por que a gente não dá um cobertor para pessoas como ele? Não é? Foi isso que Jesus pediu. Foi isso que esse último foi analisado, né? Teve merecimento de subir aos planos mais altos de luz. Essa é a minha mensagem de hoje. Espero que vocês gostem. Continue servindo. Esqueça os carros de luxo. Carro é um objeto de metal. Eu atendi muito acidente de Mercedes, BMW, batia de frente, virava um monte de ferro retorcido. Ainda levava as pessoas junto, porque os ferros entram no peito, a morte é imediata. São pedaços de metal. Um helicóptero famoso, um jato famoso. São pedaços de metais. Esqueçam essas vaidades, né? Mas isso é próprio de nós. Jesus compreende. Só que ele não aceita você subir para o plano maior sem resgatar os débitos que você assumiu com o seu dinheiro. O esquecimento que você teve com os menos afortunados, né? A palestra é longa, se o assunto, se for falar isso, dá para gravar 20, 30, 10 meses de palestra. Então espero que vocês tenham uma boa quinta-feira e reflitam sobre esses dois contos, tá bom? Foi psicografado pelo espírito do irmão X, por Francisco Cândido Xavier. Vocês sabem por que o irmão X é um pseudônimo? O nome dele era Humberto de Campos. Mas houve um processo nos anos 30, porque ele era um deputado da Assembleia do Rio de Janeiro. E em 1930, 30 e pouco, quando ele começou a psicografar os livros para Chico Xavier, na Fazenda Modelo, né, em Uberaba, em Pedro Leopoldo, o Chico Xavier falava, psicografado por Humberto de Campos. A família dele entrou com um processo contra o Chico Xavier, coitado. Um processo de indenização. Felizmente, o processo caiu na mão de um juiz que era espírita também. Enfim, o Chico Xavier foi lá no fórum, presenciou a audiência, só pediu, sabe como é que terminou o processo? O juiz, está escrito, está registrado, que vocês podem entrar no YouTube, não, na vida na vida inteira, vocês vão ver isso. O juiz pediu para o Chico, olha, não haverá indenização da família, eu vou pedir, no entanto, que o senhor Chico Xavier continue com as psicografias, mas use um pseudônimo, porque a família está revoltada. Ele bateu o martelo e encerrou o processo. Não deu nada, porque o Chico Xavier fez com bondade, com carinho, independente. Ele não pensou nisso. E o juiz entendeu, né? Então os contos hoje, de Humberto de Campos, ele usa o pseudônimo de Irmão X. Eu tenho todos os livros dele. Tem alguns que não falta leitura. Espero que vocês gostem e reflitam sobre esses dois contos, tá bom? Tenham uma excelente quinta-feira.